Se você gosta de mistérios não resolvidos, mentes sombrias e crimes que desafiam a lógica, já curta esse vídeo, compartilhe com quem ama True Crime e deixe nos comentários sua teoria sobre esse caso. Hoje, vamos mergulhar em um dos enigmas mais perturbadores da história criminal dos Estados Unidos. Prepare-se para conhecer o verdadeiro terror, o assassino do Zodíaco. Final da década de 1960. A costa oeste dos Estados Unidos vive um período conturbado. Protestos contra a guerra, revoluções culturais e a contracultura em ascensão. Mas em meio à efervescência da liberdade, a Califórnia mergulha em um pesadelo real. Um homem misterioso, ou quem sabe mais de um, começa a espalhar o medo por São Francisco e cidades vizinhas, assassinando brutalmente jovens casais e enviando cartas criptografadas para jornais, desafiando a polícia e a imprensa. Ele se autodenominava Zodíaco, nunca foi pego, nunca foi identificado, mas sua assinatura se tornou um símbolo de medo e obsessão. Diferente de muitos assassinos em série, o Zodíaco não buscava apenas matar. Ele queria ser visto, queria ser temido, queria o controle total sobre a narrativa. Acredita-se que ele tenha matado pelo menos 5 pessoas, mas ele mesmo alegou em suas cartas ser responsável por 37 assassinatos. O que mais assustava? Sua inteligência e frieza. Ele manipulava a imprensa, debochava da polícia e usava códigos complexos, chamados de cifras criptografadas, que até hoje nem todos foram decifrados. O primeiro ataque conhecido aconteceu em 20 de dezembro de 1968, perto de Vallejo, Califórnia. Os adolescentes Betty Lou Jensen, de 16 anos, e David Faraday, de 17, estavam em um local afastado, um ponto de encontro de casais. Sem aviso, um homem se aproximou do carro e atirou. David foi atingido na cabeça a queima-roupa dentro do veículo. Betty Lou tentou fugir, mas foi baleada pelas costas e morreu no local. A polícia, sem pistas e sem testemunhas, acreditava que era um caso isolado. Mas o verdadeiro horror ainda estava começando. 1 de julho de 1969. O casal Darlene Ferrin e Michael Mageau estava estacionado no mesmo condado de Vallejo. Um carro se aproximou. O motorista saiu e, sem dizer uma palavra, abriu fogo. Darlene foi morta com múltiplos disparos. Michael, gravemente ferido, sobreviveu e se tornaria uma das únicas testemunhas vivas do Zodíaco. Pouco depois do crime, a polícia recebeu um telefonema anônimo. A voz masculina assumia a autoria dos 2 ataques e fornecia detalhes que só o verdadeiro assassino poderia saber. Era de agosto de 1969. 3 jornais diferentes recebem cartas praticamente idênticas, assinadas com um símbolo enigmático. Um círculo com uma cruz, a marca do Zodíaco. Nas cartas, o assassino descrevia os crimes com precisão e exigia que seus criptogramas fossem publicados nas capas dos jornais, ou ele mataria novamente. O conteúdo causou pânico. A linguagem era fria, meticulosa e cheia de arrogância. O Zodíaco queria jogar e estava ditando as regras. O primeiro dos 3 criptogramas, conhecido como Z408, foi decifrado por um casal de professores. A mensagem era perturbadora. Eu gosto de matar porque é muito divertido. Quando eu morrer, renascerei no paraíso e todos aqueles que matei serão meus escravos. Ele não dava nome, não dizia idade, nem qualquer pista pessoal. Só revelava o prazer em matar. Era um jogo mental, um desafio. E parecia que a cada novo ataque, o Zodíaco se tornava mais ousado. A imprensa entrou em frenesi. Programas de TV, rádios e jornais começaram a explorar o caso diariamente. A polícia formou equipes especiais para investigar. Mas com cada passo que davam, o assassino estava um passo à frente. O medo se espalhou pela Califórnia como um incêndio. Casais evitavam sair à noite e a paranoia se instalou nas ruas. O Zodíaco havia conseguido o que queria: atenção, terror e controle. E esse foi só o começo. Na tarde de 27 de setembro de 1969, Brian Hartnell e Cecelia Shepard estavam curtindo.
Um dia tranquilo de lazer nas margens do Lago Berryessa, na Califórnia. De repente, um homem encapuzado apareceu. Ele parecia calmo, mas carregava uma arma. Exigiu que o casal se amarrasse e então começou um ataque brutal. Brian foi esfaqueado 6 vezes. Cecília, em um ato desesperado de resistência, tentou fugir, mas foi mortalmente ferida. O assassino então desenhou em seu próprio corpo o símbolo do zodíaco, aquele círculo com a cruz, e escreveu na porta do carro a frase: Valejo 12 20 68 7 4 69 9 27 69 Zodiac. Esse ataque era diferente, não só pela violência, mas pelo fato de o criminoso deixar marcas e símbolos, uma assinatura clara para que a polícia e o público ligassem o crime a ele. Menos de um mês depois, em 11 de outubro de 1969, o Zodíaco mudou seu alvo. Agora, um taxista, Paul Stine, foi assassinado em São Francisco. Diferente dos ataques anteriores, este aconteceu em uma área urbana movimentada, perto da famosa área de Presidio Heights. Paul foi morto com um tiro na cabeça, e o assassino roubou parte de sua carteira. O crime chocou a cidade, mostrando que o Zodíaco não tinha medo da polícia nem do público. Era como se ele estivesse desafiando todos a pegá-lo. Pouco tempo depois do assassinato do taxista, o advogado Melvin Belli recebeu uma carta do Zodíaco. Na carta, o assassino pedia ajuda para um prisioneiro ferido e ameaçava matar se suas exigências não fossem atendidas. Melvin Belli, uma figura pública e famosa por defender casos polêmicos, virou parte involuntária do jogo cruel do Zodíaco, que usava a comunicação para aterrorizar e manipular. Em novembro de 1969, o Zodíaco enviou seu mais complexo criptograma até, então, o chamado Z340. Por décadas, essa mensagem permaneceu indecifrada, alimentando teorias e obsessões. Em 2020, finalmente, uma equipe de criptógrafos americanos e australianos revelou seu conteúdo. A carta continha uma mensagem de arrogância e desprezo, mas também pistas obscuras sobre o próprio assassino. Essa carta mostrou um homem que gostava do controle, da manipulação e do medo. Era o ápice do desafio que ele lançava para a polícia. Testemunhas que sobreviveram ou observaram o criminoso forneceram descrições vagas. Um homem branco, de estatura média, que usava óculos escuros e roupas comuns. A polícia produziu esboços, mas nenhum levou a uma captura. Mesmo com uma caçada intensa, o Zodíaco parecia sempre estar um passo à frente, desaparecendo antes de ser alcançado. Diversas teorias começaram a circular. Seria ele um veterano de guerra? Um psicopata? Solitário? Ou um grupo de pessoas? O medo coletivo se espalhou rapidamente. Muitos evitavam sair à noite, e até hoje o nome Zodíaco é sinônimo de mistério e terror. Sua história inspirou livros, filmes e documentários, mantendo vivo o enigma. Ao longo dos anos, a polícia investigou dezenas de suspeitos, mas o nome que mais chama a atenção é o de Arthur Lee Allen. Allen era um ex-professor de escola primária em Valejo, que tinha antecedentes de comportamento estranho e inclinações violentas. Testemunhas e até antigos colegas relataram que ele tinha fixação pelo Zodíaco e até possuía objetos relacionados ao caso, porém não havia provas definitivas para condená-lo. Allen morreu em 1992, sem nunca ter sido formalmente acusado. Outros nomes surgiram, como Rick Marshall e outros homens que, por diferentes motivos, levantaram suspeitas. Nenhum deles, no entanto, foi confirmado. Até o início dos anos 70, o Zodíaco continuou enviando cartas, algumas com códigos, outras com ameaças. Depois disso, ele simplesmente desapareceu. Nunca mais se ouviu falar dele, o que só aumentou o mistério. Em uma última carta enviada em 1974, ele mencionou: "Eu não sou o Zodíaco e nunca fui. Esta é a última carta." Mas será que era verdade? Ou apenas mais uma mentira para confundir? Com o avanço da tecnologia, especialmente no campo do DNA e da análise forense digital, novas tentativas foram feitas para encontrar pistas. Em 2018,
A polícia de Vallejo anunciou que havia coletado amostras de DNA das cartas enviadas pelo Zodíaco. Até hoje, nenhum resultado conclusivo foi divulgado. Pesquisadores amadores e profissionais também usaram inteligência artificial para tentar identificar padrões na caligrafia, no estilo e nas mensagens. Um dos maiores avanços recentes foi a decifração do código Z340 em dezembro de 2020. Depois de décadas, uma equipe internacional de criptógrafos revelou o conteúdo da mensagem, uma declaração arrogante e provocativa, mas sem revelar a verdadeira identidade do assassino. Dizia assim: "Eu espero que vocês estejam se divertindo tentando me capturar. Não sou homem, sou o orgulho de Satanás. Eu não vou dar nomes de vítimas porque não quero que pessoas sejam assassinadas no inferno. Queimar no inferno é um preço justo para o que eu fiz." Palavras que mostram o quão sombria e perturbada era sua mente. Ele falava de si mesmo como uma entidade maligna, um ser que adorava espalhar o terror. Isso mostrou que, apesar de sua inteligência e ousadia, o Zodíaco ainda guarda segredos que provavelmente nunca serão revelados. O assassino do Zodíaco virou lenda, símbolo da mente perturbada que gosta de manipular e aterrorizar sem ser capturado. Livros, filmes, séries e documentários ajudaram a manter vivo o interesse sobre o caso e inspiraram outras investigações e histórias de assassinos em série. Mas para as famílias das vítimas, o caso nunca acabou. A dor e a busca por justiça permanecem. O assassino do Zodíaco pode ser um dos maiores mistérios do crime americano, uma sombra que ainda assombra a Califórnia e o mundo. Será que algum dia saberemos quem ele realmente foi? Ou o enigma permanecerá para sempre? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe o vídeo e não esqueça de se inscrever. Obrigado por acompanhar essa série. Até o próximo mistério.